Mais uma vez, se encontramos aqui no segundo turno com o promotor, Dr. Arianilton, e já tivemos o blog zefeita.com.br, já teve circulando no colégio José Palani de Siqueira, onde a gente encontrou algo que a gente nem pensava, né? Porque o pessoal, ou já votaram tudo, ou ainda tem muita gente para votar, porque realmente parece não ser nem um dia de eleição. A quantidade de gente muito pouca, a abstenção não sei se vai ser muita, mas infelizmente não tinha muita gente como a de deputado e a de governador e etc, né? Estamos aqui na EREM Santa Terezinha, EREM essa que realmente, doutor Arenilton, era até bom se o senhor tivesse participado. Uma das maiores festas de 70 anos da EREM de Santa Terezinha, organizada por a Cidália, que é a gestora daqui. Maria de Socorro, o senhor está aí no birô onde ela senta, a Cidália senta por trás de mim, e foi algo que o senhor vai ver, e vou mandar para o senhor, lindo, porque tudo que é na base do respeito, da educação, né, da sociabilidade, né, e 70 anos de educação da EREM, onde foi homenageado muitos professores, né, já aposentados e demais funcionários da antiga sociedade. Foi lindo, foi radiante, só de alegria. Mas vamos, a eleição. Como é que o senhor está vendo essa eleição? De tantos fake news, de tanta conversa, de tanta falta de proposta por alguns candidatos, né, que não participaram. E aí está o povo, quem tem a liberdade de escolher, evidentemente, a gente vota também como cidadão. Mas o que é que o senhor espera dessas eleições, dessa eleição de segundo turno? E fale um pouco sobre o processo que o senhor está vendo agora, o diferencial do primeiro para o segundo turno. Boa tarde, Carlos Zé Freitas. Boa tarde a todos os telespectadores deste prestigiado blog. Como no primeiro turno, vou fazer aquele primeiro esclarecimento, né? O papel do Ministério Público e do Poder Judiciário nas eleições é resguardar a liberdade de exercício de voto, certo? Não é função do Ministério Público influenciar o eleitor de qualquer maneira pró um lado ou outro, vamos dizer assim, já que segundo turno só tem dois, né? Nem pedir votos, nem muito menos influenciar as candidaturas. As plataformas estão aí, né, para quem quiser ver, e o exercício do direito de crítica deve ser feito por cada eleitor. Ao Ministério Público não cabe, ao promotor de justiça não cabe interferir nessa esfera pública. É claro que cada promotor vai ter individualmente as suas convicções e exercerá a sua cidadania, assim como qualquer outra pessoa. Mas, do ponto de vista público, o papel do Ministério Público é resguardar pela lisura do processo eleitoral e pela liberdade do exercício de voto. Então, seja qual for a escolha do eleitor, seja votar em Bolsonaro, seja votar em Haddad, o papel do Ministério Público é resguardar que o eleitor de Haddad, o eleitor de Bolsonaro tenha a liberdade de escolha. Esse é o nosso papel na eleição. Em relação ao modo de fazer eleição, nós temos a vedação específica, né, de fazer críticas diretas a candidatos, né, e a plataformas políticas. No entanto, em relação à obediência da legislação eleitoral aos problemas mais comuns que assolam o processo, esses problemas gerais a gente pode obviamente falar sobre eles. Fake news é um problema que não é tão recente. Na realidade, para surpresa de muitos, eu estava até vendo aqui um artigo, por exemplo, da Harvard, sobre... Olha uma palavrinha que está aqui como palavra-chave, fake news. Uhum. Esse Brandeis, né, que foi
o que aqui no Brasil chama-se de ministro, né? Ministro da Suprema Corte, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, ele já trabalhava esse tema das fake news em 1890, no século XIX, e já tratava da importância de a jurisdição constitucional vamos dizer assim, a comunidade jurídica como um todo, trabalhar com técnicas de combate às fake news como um modo de resguardar a democracia. E isso não é uma crítica a candidato A ou a candidato B, mas a qualquer pessoa ou cidadão... comentário simples, como o senhor está fazendo, sim, né? qualquer pessoa, cidadão, partido, candidato, enfim, que se utilize de qualquer maneira de fake news com o objetivo de beneficiar ou prejudicar uma pessoa. Isso é um processo muito degradante para a democracia, né? E aí não importa quem faça, nem como faça, né? Se tem empresa, se não tem empresa, enfim. Agora, sem dúvida, a gente volta para aquele mesmo tema, né? Um cidadão bem educado, ele não vai fazer uso das fake news e também não vai ser influenciado pelas fake news. O grande problema é que nós nunca tivemos a educação como prioridade, nem mesmo depois de 1988. A ditadura militar tratou de desconstruir a educação que tínhamos. Nós tínhamos uma educação com uma certa qualidade, mas não tinha universalidade. E hoje nós até temos uma certa universalidade, mas não conseguimos ter a qualidade que precisaríamos ter. Promotor, o senhor vê, como o senhor vê o eleitor brasileiro nesse século XXI? O senhor vê eles como um povo, ou então a maioria do povo, politizado, ou um povo que ainda é tão, assim, aleatoriamente, tão leigo em relação ao processo eleitoral em nosso Brasil? Olha, politizado é uma expressão que precisa ser carregada de algum conteúdo, né? É errôneo pensar que politização caminha junto com grau de instrução, e não necessariamente caminham juntos. Você pode ter uma pessoa que seja muito bem qualificado tecnicamente, tem um nível de instrução alto e, no entanto, não seja politizado. E você pode ter uma pessoa que, apesar de ser analfabeta, ela é muito politizada, porque aí a politização, mais uma vez dizendo, aí não vai entrar em questões filosóficas aqui, propriamente não há esse tempo, não é o espaço, mas a pobreza ou a grandeza política, ela está na capacidade de envolvimento com a sociedade e o Estado, né? Envolvimento nas questões sociais e nos destinos da sociedade. E isso exige bom senso, isso exige maturidade, isso exige boa capacidade de leitura de realidade. Uma boa educação pode sim colaborar para que o cidadão desenvolva essas capacidades, essas habilidades. No entanto, uma educação meramente instrumental, como aquela que é prevalecente no Brasil nas últimas décadas e tem sido prevalecente em várias regiões do mundo, essa educação meramente instrumental, ela no máximo forma profissionais, ou seja, no máximo ela forma pessoas para o mercado, ela não forma pessoas para o convívio social. Não é à toa que a gente vê a grande dificuldade que existe de duas pessoas que pensam diferente de conversar, né? Basta que um seja adepto, por exemplo, de Haddad e outro de Bolsonaro, para que haja daí um foco de conflito, sem que ambos se respeitem mutuamente dentro de seus critérios. E isso é muito complicado, isso é muito danoso para a democracia,
Porque não há democracia sem pluralismo, não há democracia sem contrariedades assim, pensamentos contrários, polos opostos, né? E plurais, não basta que tenha dois lados, né? É importante que haja pluralidade, é importante que haja senso crítico e é importante que as análises de realidade elas sejam pautadas na realidade. É importante que o eleitor nunca dê cheque em branco a ninguém. Não importa se você é eleitor de Haddad, não importa se você é eleitor de Bolsonaro, você, eleitor cidadão, não pode dar cheque em branco para ninguém. O voto, né, deve ser um exercício de crítica, mas no Brasil, infelizmente, em geral, não é. A política deveria ser o campo da racionalidade, mas tem sido o campo das paixões. Nós temos que escolher as vias, os projetos de país, os projetos de município, de estado. E isso a gente tem deixado lamentavelmente de lado. Já tem aí 3, 4, 5 campanhas, aí lá se vão 8 anos no mínimo, em que a gente dificilmente vê algum tipo de debate de país. Qual é o país que eu quero? O foco tem sido sempre em vote, não voto a favor, é o voto contrário, já reparou? Nas eleições passadas, tivemos a votação massiva, por exemplo, em Dilma, mas não era propriamente em Dilma, era contra Aécio. E a votação massiva em Aécio, que não era propriamente em Aécio, era anti-Dilma, anti-PT. E fenômeno esse que está se repetindo agora entre Haddad e Bolsonaro. E sem que haja um pensamento voltado à construção do país. Estamos carentes, né, enquanto nação, de estadistas. Onde estão os estadistas? Né? Promotor, ouvindo o senhor falar, eu pelo menos, não é porque estou na presença do senhor, dá vontade de ficar o dia todo só ouvindo o senhor falar, porque o senhor realmente tem feito as colocações que não precisa nem fazer sociologia, para que a gente possa entender o que é que o senhor está falando e de uma maneira correta, que é isso mesmo que a gente vê, é como se fosse 2 times de futebol disputando. Então a gente vê e percebe também que não é dessa maneira. A gente tem de ver de modo geral, que é uma nação, que essa nação tem inúmeros problemas, vemos aí problema de saúde, problema da educação, problema da justiça, em todos os setores, mas que o povo não estão vendo dessa maneira, estão vendo de uma maneira totalmente diferente, pelo menos foi o que eu entendi que é o que o senhor acaba de mencionar. Como é que o senhor vê? O senhor, assim, claro que todos nós temos esperança. Será que esses candidatos, com tantos problemas que nós temos no Brasil, que é um país complexo, é uma potência muito grande, mas é muito complexo, de tantos descasos de presidente, de prefeito, de vereadores, de quase todos, né? Melhor dizendo, quase todos. Há a possibilidade da Câmara, do Senado, da Presidência da República, Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior, de a gente reverter esse quadro no sentido de ser um país mais igualitário, um país mais social? Mais uma vez, aquele esclarecimento fundamental, né? Eu não posso me manifestar sobre preferências pessoais, sobre candidato, sobre partido, sobre plataformas políticas, sobre se lado A ou lado B está certo ou está errado. Tá certo? Posso falar de maneira geral, e em tese, abstratamente. Se eu for ser pessimista, na realidade eu preciso sair do Ministério Público. Claro. Porque no artigo 127, no artigo 129 da Constituição, nós temos tarefas bem inglórias, né? No combate à criminalidade, no combate à corrupção,
na construção de uma sociedade livre, justa, fraterna e igualitária, na defesa do regime democrático. Então são tarefas complexas e eu preciso até quase que ter esperança é quase que um dever de ofício, né? Eu não posso deixar de ter esperança sob pena de não fazer adequadamente o meu trabalho. Eu tenho esperança, né? E ao ter esperança, a mensagem que eu preciso passar é: hoje só um vai ganhar e só um vai perder, né? Estou falando em relação aos candidatos, né? Ou Haddad ou Bolsonaro vai ganhar ou perder, né? A gente vai saber aí por volta das 9 horas da noite, acredito que já deva, ou até um pouco antes, a gente já deva ter esse resultado, né? Se não, caminhando para mais. Mas o que é mais importante é que haja um respeito, principalmente após a assunção do cargo de presidente, aquele que for eleito. Não importa quem seja eleito. Isso não quer dizer que o lado oposto ou a oposição não vá fazer oposição, porque sem oposição também não há democracia, tem que haver a oposição, mas oposição democrática significa uma boa fiscalização dos atos de gestão e não destruir um governo, como a gente vê comumente no Brasil. E quando estou falando disso, eu não estou falando da presidente Dilma em específico. Basta verificar a história do Brasil. Quantos presidentes eleitos terminaram seu mandato na história do Brasil? São fatos históricos. Quantos terminaram? Então é muito importante e muito mais do que importante, é fundamental que os resultados das eleições, os resultados das urnas, eles sejam respeitados, a soberania popular ela seja respeitada, que aquele que for eleito faça uma gestão em conformidade com a Constituição. A Constituição é nosso maior patrimônio, né? E não qualquer que seja o candidato eleito tente derrubar a Constituição. E nós vimos que ao longo do processo eleitoral tivemos vários fatos, né, que deixaram os eleitores com uma elevada dose de razão, né, bem desconfiados sobre os reais propósitos, né, de várias agremiações, inclusive das duas que chegaram ao segundo turno. E isso é muito problemático, muito ruim para a democracia. Quando você vê uma votação de segundo turno esvaziada, como a gente vem verificando no geral. Tudo bem, tem duas coisas que a gente precisa considerar. É muito mais rápido votar aqui no segundo turno, porque só são 2 números. Então, em torno de 5 segundos a pessoa vota, né? Foi lá, apertou 13 ou 17, né, 17 ou 13, verde, confirma ou então se a pessoa for branco ou nulo, vai apertar e vai sair. Então, geralmente, em menos de 5 segundos, as pessoas conseguem votar. Isso influencia, obviamente, na diminuição das filas ou até na total inexistência de filas, como a gente tem verificado aqui. No entanto, a gente tem verificado uma baixa adesão à votação. E aí tem características e características, né? No primeiro turno, o pessoal chegou aqui em Santa Terezinha para votar depois das 4 horas. Foi. A gente viu uma invasão depois das 4 da tarde. Não sei se isso vai acontecer agora também no segundo turno. Até o meio-dia, aqui de todas as sessões eleitorais de Santa Terezinha, apenas uma tinha chegado a 50%. Todas as outras não tinham chegado nem a 50%. A gente está falando já chegando à metade do horário de votação. Veja aí, Nil Júnior, a Rádio Pajeú, a informação do excelentíssimo promotor, Aleonilton,
os resultados que estão dando aí. Então já pode transmitir aí através da Rádio Pajeú para todo o Alto Pajeú, como também nós estamos transmitindo aqui para todo mundo através do blog josefeita.com.br, para que vocês possam saber uma diferença do primeiro turno para o segundo turno. Mas pode continuar, promotor. Então, assim, no primeiro turno havia uma adesão, houve uma adesão, uma procura nessa primeira metade da manhã um pouco maior, mas o resultado não é tão significativo assim, porque também nós já tínhamos atingido 50% em boa parte das sessões, né? Agora no segundo turno, em apenas uma sessão, a gente tinha atingido 50% de eleitores votando. Espero que esse índice cresça, mas a continuar nessa mesma progressão, é provável que tenhamos uma abstenção superior a 30%. Muito grande. Então, uma abstenção superior a 30% é uma abstenção muito grande. Que nunca houve no Brasil, acredito eu, né? Que revela o total desencanto e desinteresse das pessoas pelas plataformas políticas dos dois candidatos, pelo modo como fizeram a campanha no segundo turno. É uma campanha de desconstruir, não de construir. E me parece que essa lição ela não vem sendo aprendida, né? E cada vez mais os núcleos políticos, os partidos, eles se distanciam daquilo que a sociedade almeja. Então, a renovação da política, ela não pode se dar apenas em eventuais nomes, né? Porque às vezes o nome muda, mas o sobrenome não. O Congresso está aí para provar isso, né? Qual é a real renovação do Congresso? Qual é a real, substancial renovação do Congresso? Não tem, está na média de sempre. Não houve renovação do Congresso. É só olhar. Né? Não foi, político A não foi, mas foi o filho, foi o neto. E por aí vai. Então assim, a gente não tem essa renovação. Essa renovação de famílias, de práticas políticas, de modos de produção, elas não. O que tende se não houver uma renovação de metodologia, de modo de ação, modo de pensamento, modo de se comunicar com a sociedade, nós vamos continuar tendo esse abismo que separa aquilo que o cidadão almeja daquilo que a gente vê como gestão. Esperamos que realmente mude, que não seja uma política de coronelismo, né? Que é de pai para filho, de filho para pai e fica esse tempo todo. Então a gente espera que realmente Jesus, no seu devido poder infinito, entre evidentemente na mente dos políticos e que eles façam algo para a nossa nação, algo com personalidade, algo com a incumbência que realmente eles vão ter de assumir, já vendo em tempos atrás uma política de descredibilidade, uma política que a sociedade, a maioria, repudia por essa roubalheira que a gente vê no país todo, o Lava Jato, como já foi falado, e todos os meios de comunicação têm falado, ele nega, mente, faz a gente, o tipo de uma escravidão democrática, né? Porque só falta agora amarrar o pessoal e toma chibata, né? E não é assim dessa maneira, a gente vem votar democraticamente para que você, que vai se eleger, e você que já se elegeu como deputado federal, deputado estadual, governador, que você pense nos mais pobres, pense nas carências que existem no país. Nós podemos viver num país totalmente diferente, mas nós dependemos de você, porque realmente foi vocês que nós colocamos no poder para que vocês possam realmente retribuir tudo o que a gente deseja, até porque vocês ganham muito bem, né? Ganham muito bem e esse dinheiro é todo nosso, porque através de nossos impostos nós pagamos a vocês. Vocês não tiram nada do bolso, é tudo a gente que paga a vocês e se a gente for olhar, a gente vai ver que é muito que a gente paga a vocês, fora a propina que vocês levam da gente e deixa a gente aí pessoas nos hospitais, como foi visto aí ultimamente, sendo aplicado
leite em criança na veia e matando. Isso é um descaso para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, enquanto vocês ficam no gabinete, nos ar-condicionados, sem dar nenhuma assistência e indo sempre a televisões, aos programas de televisões, mentir e dizer que não está acontecendo nada, como o que está acontecendo hoje, o caos que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Esperamos que também o Supremo Tribunal Federal haja com todo rigor, que não seja todo imparcial, todas as autoridades sejam imparciais e que haja todo rigor para que junto, em nome de Jesus, a gente possa ter uma nação mais feliz, um povo mais feliz, o idoso mais feliz, a criança mais feliz, a educação, a segurança pública, mas não nesse negócio de querer fazer esse joguete que a gente já viu aí inúmeras vezes na Câmara dos Deputados Federais, estaduais, municipais, nas prefeituras, Palácio de Governo, esses acordos, esses conchaves, que só dá para vocês e é ruim muito. E está sendo muito ruim para a nação. Isso a gente está vendo isso aí, ninguém pode negar a realidade que estamos vendo no Brasil, esse descaso. Mas fica aqui as considerações do senhor promotor Ailnilton. Muito obrigado, promotor. Mais uma vez o senhor se encontrar aqui em Santa Terezinha. Nós nos sentimos felicitados. Todas as pessoas que acessam o blog desafeita.com.br têm mandado e-mails elogiando o que o senhor promotor tem falado. Nós agradecemos a vocês e mais uma vez estamos aqui com ele. Realmente é uma pessoa sábia, vocês estão vendo aí que realmente ele coloca as palavras, né, de acordo com o que realmente é e é a realidade, e isso a gente aprende muito com isso aí, e ele faz, ele tem a maneira dele, né? Eu não estou bajulando, viu, gente? Não estou bajulando, escuta, bem para depois não pensar que eu estou falando o que eu sinto, né? Ele realmente tem transmitido as palavras dele, e as palavras dele, eu já recebi algum comunicado de vocês internado, que a gente se senta até mais confiante, com mais credibilidade, porque tem uma amabilidade e habilidade de transmitir as palavras que a gente pensa que não está nem nesse país de corruptos e corruptores. Mas ficar as considerações finais. Agradeço a menção elogiosa, e faço outro esclarecimentozinho, né? A gente também não pode, e aí já peço vênia de antemão, né? A gente não pode também cair nesse discurso comum, né? Que a gente vê muito de que todos os políticos são ruins ou que todos os políticos são ladrões. Isso também não é verdade, né? Há muitas pessoas comprometidas com a democracia. Há muitos políticos que se dedicam às suas atividades no Congresso, nas prefeituras, e o inverso também é verdade, né? E há muitos problemas de corrupção e etc. Precisa a gente sempre separar o joio do trigo. É claro. Não é? Sempre separar o joio do trigo e ter a mentalidade, ter a clareza de não criminalizar a política. A política não pode ser criminalizada. Eventualmente, os políticos que cometerem crimes devem ser responsabilizados, sim, né? Esses devem ser responsabilizados, presos, enfim, mas em conformidade com a Constituição, sob o devido processo legal, né? Julgados por juízes imparciais, né? Todo o sistema de garantias que o cidadão tem direito e o político também. Agora, cometer o ato de corrupção, aí vai precisar realmente pagar, mas aí precisa fazer, deixar sempre esse registro muito claro, né? Para separar o joio do trigo, saber que existem também boas pessoas bem intencionadas e que atuam em conformidade com a Constituição e que querem o bem da sociedade e da democracia. Ainda bem, promotor, que existe essa separação do joio e o trigo, só que o trigo está tão grande que a gente fica assim pensando, né? Como é na Câmara dos Deputados, em todos os setores municipais, até chegar à federal. Porque a gente vê, inúmeras vezes, a gente sabe que, evidentemente, não é possível que no meio de 513 deputados e 81 senadores, pelo menos não tenha um ou dois roteiros que seja sincero, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo,
Suplicy é um homem digno, não foi constatado nada dele, né? Então, existem muitas pessoas semelhantes a Suplicy. Agora, que a maioria é grande em relação a corruptos e corruptores, é só a gente pesquisar e ler os jornais, que todo dia está passando nos jornais. Então, a gente fica numa descredibilidade em relação a isso aí muito grande, porque a gente quer que realmente ganhe seu dinheiro honestamente, mas faça também cumpra com sua missão. Mas o que a gente vê nos jornais é direto. O nosso blog, a gente tem vários contatos com vários meios de comunicação, a Folha de São Paulo, o Globo, a Veja, Isto É, e etc. E a gente só vai recebendo e-mails direto de pessoas que a gente pensava que nem era corrupto, mas que são corruptos. Então, infelizmente, a gente sabe disso, mas que a gente sabe também que existe também pessoas honestas, que já pensou se todo mundo fosse desonesto. Mas tem outro detalhe aí, Zé, que precisa ser bem observado. Já reparou que existem políticos que se envolveram em escândalos de corrupção, atrás de escândalos de corrupção, e eleição após eleição eles são reeleitos? O povo, acontece, né? O povo dá esse voto, então que é um voto que vai fazer com que venha a se prejudicar depois, né? Porque o bom seria se o eleitor olhasse a biografia de cada político e votasse daquele mão limpa, não colocasse mão suja lá no popular, em qualquer esfera, estadual, municipal ou então federal. Mas o pessoal coloca, então, sofre eles e sofre a nação quase toda. Isso. Por isso que o eleitor precisa ficar atento, analisar sempre antes de votar não só as propostas do candidato, mas a história de vida do candidato, o que foi que ele fez, quais foram as suas realizações, não é? Porque a gente vê que às vezes a pessoa não fez nada e de repente se credencia se acha credenciada a ser alguma coisa. Não raro isso acontece, ou então a pessoa está envolvida em uma série de problemas de corrupção e mesmo assim volta a concorrer e vence eventualmente as eleições. Então o eleitor ele precisa estar mais atento, né, na hora das eleições, né? Ele precisa sempre estar atento na hora das eleições, o eleitor. E também as boas pessoas, os bons cidadãos precisam se envolver mais com a política. Porque senão nós vamos ter sempre os mesmos políticos, as mesmas coisas, exatamente, as mesmas opções. E a gente vai continuar sempre repetindo esse mesmo discurso, olha, tem esse problema, está problemático e tal, mas não surgem novos líderes. Nesse ponto, a reeleição fez muito mal para o Brasil, né? Porque a ausência, a reeleição um pouco as lideranças. Foram poucos os novos líderes que surgiram. Isso é fato em todo o país, né? Nos municípios, nos estados e nacionais. Quem são os líderes nacionais? Quem são os líderes regionais? Quem são os principais representantes, as principais pessoas? Você veja que uma nova liderança ela tem sido difícil de surgir. E isso também reforça a necessidade de uma reforma política em conformidade com a Constituição, uma reforma política democrática, que possibilite realmente a inclusão de novas candidaturas, a efetiva inclusão das mulheres no processo eleitoral, que a gente ainda tem muita dificuldade de inclusão das mulheres, dentre outras tantas questões. Mas aí, repito, o mais fundamental nisso tudo é que a gente possa fazer uma revolução da educação, seja quem vença. Muito bem. Sem essa revolução da educação, nós vamos passar os próximos 10, 20, 30, 40 anos repetindo a mesma coisa e não teremos avanço se não houver uma revolução da educação, se não se quebrar com essa educação meramente instrumental que predomina no Brasil há muito tempo, né? Não é de agora. Muito obrigado, promotor, mais uma vez. Estamos aqui, a Cidália,
Mário Socorro, no ambiente que vocês trabalham, ó, como está gostoso o ar-condicionado aqui, né, promotor? Ó, como está gostoso. Quando for segunda-feira ou terça, né, elas estarão aqui, ó, Cidália, teu birô aqui, ó. Que bom, rapaz. E bom, sabe o que é, Cidália? Que eu vou falar, isso aqui não vai ser, eu vou falar com o promotor aqui, para que ele venha aqui em Santa Terezinha fazer a audiência pública aqui com os alunos, mas vai ser bom, porque ele vai dizer o que realmente o direito do aluno, o direito do professor e etc. Eu não vou comentar agora, porque fica para depois. Um forte abraço ao Ministério Público Estadual e Federal, mais uma vez o senhor promotor Ariel que sempre tem concedido essa grande palestra, né? Essas grandes informações para o blog zefeita.com.br, tá certo? Então isso é muito importante para que você, daqui a pouco, que está acessando o nosso blog, para que você se conscientize. Tudo que ele disse aqui, não é porque ele é promotor, tudo que ele disse está certo. Está certo, é um homem que sabe, é um homem que estudou, né? Então agora também precisa que você e eu, a gente abra a mente e a gente coloque em prática, porque só ouvir e não colocar em prática não adianta, porque você vai ter dias piores se você não mudar essa maneira de pensar errônea que você tem, se for no sentido do qual nós estamos falando, se você não mudar essa maneira errônea. Está aí também, promotor, o senhor está aí sentado na cadeira da adjunta, né? Maria de Socorro, está vendo aí? Ar-condicionado muito bom. Então, muito obrigado a todos vocês, um feliz... Já é uma prova aqui de que a educação tem melhorado, né? Porque o prédio dessa escola é um prédio bom. Mas vamos tentar, através do governador Paulo Câmara, que faça mais ainda, melhor mais ainda, que tem algumas coisinhas. O senhor sabe, sempre tem umas coisas para uns complementos, né? Como a quadra poliesportiva aqui. Tudo. Né? Tudo na vida pode ser melhor. Está vendo aí? O que é que eu vou falar mais? Não tem o que dizer. Vamos dizer uma coisa dessa aí, tudo na vida. Então, fica nossos agradecimentos de uma vez. Ok, obrigado.